Atenção, emissoras que formam a rede Vida Saudável de rádio e internet. Em 5 segundos, daremos início ao programa campeão de audiência em saúde. O quadro Vida Saudável em rádio e internet. 5, 4, 3, 2, 1. Aquela manhã foi tomada de grande medo e temor. O céu brilhava ao mesmo tempo que as explosões aconteciam em vários locais da cidade. Lá fora, um verdadeiro mar de soldados caminhava a cada um com seu fuzil em busca da conquista daquele território, enquanto o verdadeiro banho de sangue se espalhava. Para os tomadores do poder, a guerra se fazia necessária, uma vez que interesses políticos, religiosos, econômicos e militares estavam em jogo. Para os afetados, dor, sofrimento, angústia, fome, miséria e um povo que não saberia para onde ir, a quem seguir. O choro, o temor de dormir e não acordar no outro dia era persistente. Doenças físicas e mentais notadamente apareciam. De fato, as guerras têm suas conclusões e devem serem tomadas. Existem benefícios nas guerras? Existem prejuízos nas guerras? Guerras são realmente necessárias? Com o apoio da nossa rede de emissora de rádios parceiras, unidas por várias regiões brasileiras, incluindo a sua rádio, que a partir de agora leva informações sobre saúde e contextos gerais, presentes nas grandes plataformas digitais atuais e direto dos estúdios da Hits Prime, Sinop, no Mato Grosso, no jornalismo de Elaine Neve, produção de Karina Florentino, direção geral de Gelson Pandolfo, apoio técnico e colocução de Dr. Júlio César de Aquino. Prepare-se para as informações que mudarão o rumo da sua história. O que será dito não tem contraindicação e é a dose certa de saúde no seu dia. Está no ar, a partir de agora, para todo o Brasil e mundo, um dos quadros de saúde de maior audiência brasileira. Estamos começando o Vida Saudável de hoje. Programa Vida Saudável. Informações, dicas e promoção de saúde. Estamos chegando com a nossa rede da saúde. Seja muito bem-vindo, trazendo um tema muito importante hoje. Guerras, prejuízos ou benefícios? Tudo bem, doutor Júlio? Tudo bem, Elaine. Um prazer imenso estar dividindo mais uma vez essa bancada, a bancada da rede da saúde, né, com essas rádios co-irmãs, também além disso, as nossas rádios web, também a nossa rede, né, de computadores que também acompanha, você que nos acompanha pelo celular, pelos seus aplicativos, né, enfim, onde você nos escuta, né? Você esteja. Que Exato. Bom saber que você está aí, ouvindo, acompanhando a informação e adquirindo conhecimento também, que com Exato. Certeza vai ser útil para a sua vida. Estamos chegando com o nosso Vida Saudável, a nossa rede da saúde para você, trazendo um tema, doutor, importante, e eu já quero começar perguntando pro doutor. O que são guerras, doutor? Olha que interessante, né, Elaine? Inclusive essa análise, né, desse tema, um tema tão difícil, onde nós pensamos aí nos últimos anos e acontecendo a cada certo tempo alguns conflitos e guerras pelo mundo, né? E não somente no mundo, mas no nosso país também. A gente observa, no caso de pequenos grupos, né, que se guerreiam entre si para conquistar algo, né? As guerras, então, é isso, é um confronto sujeito a interesse de disputa entre dois ou mais grupos, né, que se formam entre distintos indivíduos que ficam mais ou menos organizados e se utilizam de armas para aniquilar fisicamente e muitas vezes psicologicamente o inimigo, né? E aí a gente fala que a guerra pode ocorrer entre países, entre grupos menores, tribos, facções, lembra facções criminosas, facções políticas, né? A guerra pode acontecer, por exemplo, entre famílias, né? A gente sabe que a gente tem história no Brasil, por exemplo, de famílias que guerrearam exatamente por conquista de território ou por outro interesse, né? Então a guerra é isso, é um confronto, sempre um confronto. Quando você tem um confronto, a gente vai lembrar de nós quando éramos irmãos, né? Quando eram pequenos, vamos dizer assim, né, Elaine? Que nosso irmão, aquela briga para conseguir um pedaço de pão, ou um pedacinho a mais do pão, e que a gente brigava entre nós, claro, né? Para poder isso é guerra, uma pequena guerra ali para conquistar algo, né, que você desejava. Ô, doutor, e quais são os tipos de guerras e também os intuitos das mesmas?
Exato, olha só, existem vários tipos de guerra, a gente está falando exatamente disso. Existe a guerra psicológica, né? Por exemplo, quando a pessoa usa da força psicológica para destruir o inimigo, e aí vai minimizando aquela pessoa, né? Cada vez mais. Existe a guerra com armamento usual, ou seja, a guerra que a pessoa usa armas, né? Desde revólver até armas de grande calibre. Por exemplo, os grandes países detêm no seu arsenal de armamento aí até bombas nucleares, né? Que são, a gente sabe que uma bomba nuclear acionada, ela provavelmente hoje ela vai causar um estrago importante aí de destruição, não somente de uma região, mas até de grandes territórios. Guerra econômica, né, onde a pessoa força, né, o aniquilador, vamos dizer assim, força economicamente a outra pessoa a ceder, tirando os benefícios econômicos. A guerra radiológica, que a gente acabou de falar, no caso da bomba atômica, por exemplo, nós temos, né, efeitos radiológicos, que a gente fala também nuclear ou radioativo. A guerra biológica, que a gente coloca aí, quando você pensa em biológica, você coloca vírus e bactérias, as pessoas têm, né? Vamos dar um exemplo, a varíola hoje foi extinta do mundo, mas existe um país no mundo que tem a varíola ainda guardadinha lá, ele pode utilizar, ele pode colocar de volta. Nós temos, no caso, hoje, né, a varíola, no caso, não tem circulação, mas tem alguém que tem esse vírus aí, né? Esse micróbio, vamos dizer assim, como tal. Nós temos a guerra cibernética, né, a guerra eletrônica, da informática e a guerra química, né? Então, existem vários tipos de guerra, Elaine. A partir do momento quando a pessoa se levanta, né, e está em função de guerrear, ela vai, então, buscar mecanismos possíveis para tentar vencer aquela batalha. Né? Existe até a guerra de gritos, vamos dizer, já viu como a pessoa grita, quem fala mais alto para tentar, né, conquistar a base do grito a pessoa, verdade, né? Então existe uma série de situações e isso gera impactos, né? Afeta realmente a população, as pessoas que no caso de uma certa forma estão envolvidas e observam esses intuitos aí. Doutor, o que a saúde tem a ver com a guerra? O que vamos colocar? Muito, Elaine, muito, muito. Imagina que, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, que é a questão Vamos voltar à história da nossa família. Vamos dar um exemplo, quando a gente era pequeno, você que nos acompanha agora, que tem irmãos, para lembrar disso. Então, de repente, você estava lá com o seu lanche, ou você estava com alguma situação lá e seu irmão, por exemplo, começava a inventar mentira para sua mãe, para conquistar o pedaço de lanche, ou para conquistar alguma coisa, né? E aí, o que acontece? Você, naquela situação toda, a sua mãe, às vezes, te dava direito, dava né, voto vencido para o seu irmão. Como é que você ficava? Triste, né, deprimido, né? Ia crescendo com aquela ideia. E se acontecesse mais eventos, o que acontece? Na adultez, a gente ia encontrar e encontra hoje pessoas que falam isso. Não, esse meu irmão sempre foi o beneficiado da vida, né? Ele sempre foi o melhor da vida, a minha mãe e meu pai nunca me olhou de forma correta. Então você tem aí uma destruição psicológica dessa pessoa. Porque, teoricamente, essa pessoa vai sempre se limitar na sua fala, no seu poder de fala, né, no seu poder de convencimento, porque, de uma certa forma, ela foi aniquilada, vamos dizer assim. Na escola, por exemplo, né, Elaine? Aquelas guerras entre grupinhos, né, da escola, né? Grupinho A, o grupo da sala A pelo grupo da sala B, e sempre tem alguém que você acaba guerreando e gerando bullying naquela pessoa. Isso vai ter sofrimentos psicológicos. Então pode afetar a saúde das pessoas de uma forma diferente. Pode, né? Sim, pode com certeza. Inclusive, e as grandes guerras, por sua vez, né, nós temos desde problemas físicos, né? Vamos dar um exemplo muito simples, né? No caso do Japão, por exemplo. Né, aqueles acidentes do Japão, das bombas nucleares que aconteceu. Nós vamos pensar no Chernobyl, o acidente de Chernobyl, no caso da guerra que aconteceu aí com a Rússia envolvida, né, e nós tínhamos o campo de Chernobyl lá, e as pessoas que foram atingidas pelo acidente, por exemplo, que aconteceu, né, no caso lá, e aí teve uma consequência, né, mas assim, muito mais pensar, por exemplo, na questão das guerras, dessas bombas nucleares. Né, as pessoas que foram diretamente ou indiretamente afetadas. A bomba nuclear, por exemplo, que afetou as pessoas diretamente, pessoas acabaram falecendo de câncer e outras coisas. E teve pessoas que pegaram a sequela, só um pedacinho, vamos dizer assim, daquela explosão, e ainda hoje elas relembram disso, tanto fisicamente, porque alguma sequela física teve, como psicologicamente. Pessoas que vão para a guerra, por exemplo, que perdem um membro. Pessoas que são atingidas pela bomba e perdem um membro. Pessoas que têm, né, destruição do seu sistema imunitário, por exemplo, por causa da guerra. Enfim, você tem consequências físicas e psicológicas nessas pessoas. E doenças também mentais que afetam essas pessoas. Quantos prejuízos a guerra traz para a saúde, né? Exato. E para a população em modo geral. Exato. Mas, doutor, em guerras,
temos benefícios? Aí que está o detalhe, Elaine. A gente pensa que sempre pensar em guerra é só prejuízo. Na realidade, as guerras também têm os seus benefícios. Não é à toa que, por exemplo, as conquistas de territórios foram feitas à base de guerra. Vamos dar um exemplo? O Brasil, na América do Sul, é o único país que não foi conquistado a preço de sangue. Repito, o Brasil é o único país da América do Sul que não foi conquistado a preço de sangue. Os outros países que eram da colônia espanhola, os espanhóis tiveram que, de alguma forma, tentar conquistar esse território para poder conseguir o espaço e aí constituir um país. Né? Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Equador, todos esses países que estão aí do lado. Né? Então aí, esse povo... A independência deles foi a preço de sangue. Então aí já está o primeiro exemplo, né? A conquista de territórios, né? Aqueles povos que um guerreava contra o outro para conquistar o seu território, e aí tem um espaço maior para a tua população. Claro que quando eu conquisto isso, a outra população perde. Agora vamos pensar, Primeira e Segunda Guerra Mundial, benefícios. Nós tivemos, no caso, melhoras, claro, infelizmente, armamento, mas a gente tem que comentar que os armamentos melhoraram, né? As pessoas tinham um tipo de arma, depois da Primeira e Segunda Guerra melhorou a arma. Mas, por exemplo, aviões, que melhoraram sua qualidade de aviões como tal, submarinos, né, que foram implementados aí, e isso também, por exemplo, o ultrassom, né, a detecção, por exemplo, embaixo do mar lá do submarino, quando o outro submarino ou uma central detectava, né, a gente descobriu uma coisa chamada ultrassom. E hoje, na medicina, por exemplo, a gente utiliza a ultrassonografia, que é consequência de uma guerra. A gente vê que a melhora da cirurgia, né? Os colegas cirurgião sabem muito bem disso, que algumas técnicas foram aprimoradas depois das guerras. Nós vamos pensar, por exemplo, a medicina plástica, a cirurgia plástica que teve que melhorar também, né? Vamos pensar em outras situações também que as pessoas acabam não se beneficiando, antibióticos que acabaram tendo que serem aprimorados para poder ajudar as pessoas que foram de uma certa forma afetadas com a guerra. Então sim, existem sim benefícios, Elaine. A guerra não tem somente seu prejuízo, mas claro, né, que pensar na guerra, isso teoricamente, psicológico, a gente fica triste, né? Fica triste. Quem é contra a guerra vai ficar triste. Mas quem está dentro da guerra e está pensando, às vezes, pensando com outro olhar, vai encontrar benefícios sim. Olha só, doutor Júlio, eu vou fazer 2 perguntas em uma só. Tá. Preste atenção. É possível um mundo sem guerras? Como seria uma forma sadia de analisar as guerras, doutor? Exato, Elaine, olha só, infelizmente a gente tem que pensar uma coisa, as guerras não irão acabar, né? A gente sabe disso, né? Os tipos de guerra que nós olhamos, nós pensamos nas macro-guerras, né? Mas as micro-guerras, elas acontecem. Por exemplo, nas comunidades lá, quando as facções criminosas, por exemplo, estão tentando dominar o território, está guerreando contra as milícias, as polícias, assim por diante. É um exemplo que eu digo, né? Mas outras situações, né? Eu falei, essa conquista dentro da sua casa, pelo seu espaço, isso de certa forma é uma guerra. Então, a guerra, ela existe aí, ela tem os seus benefícios e os seus prejuízos. Cabe a pessoa analisar. A gente não pode somente analisar a guerra como um prejuízo, porque nós tivemos benefícios aí com essa guerra, como eu falei agora. Então, a gente precisa ter uma análise sadia. Claro, com um olhar sempre crítico, um olhar crítico em relação à guerra. O que eu espero? Eu analisando essa guerra, o que eu espero com essa guerra? Será que são benefícios que eu vou querer conquistar com essa guerra? Ou eu quero deixar mais ou menos as pessoas que estão envolvidas nela de forma a terem prejuízos, grandes prejuízos? A gente sabe que as consequências depois da guerra são fatais, né? Países que realmente acabam demorando muito para se reestruturar. Nós temos países do mundo que até hoje passam dificuldades porque passaram por guerras, né? Grandes guerras que deixaram aniquilados a sua economia, a sua estrutura. Então, temos que analisar. Eu acho que a gente não apenas não podemos levantar a bandeira só dizendo assim, a guerra tem prejuízo e não presta e acabou. Não, temos que analisar e ver qual é o fim, qual é realmente a busca daquela guerra e por que vai, né, por que nós vamos pensar naquela guerra. Nós temos inclusive, Elaine, Albert Einstein, né, que foi o criador da bomba atômica, Santos Dumont, que foi o inventor do avião, e ambos se entristeceram muito quando viram que os seus inventos, eles acabaram se tornando, né, armas para as guerras, né?
E aí, Santos Dumont, por exemplo, acabou morrendo de desgosto, vamos dizer assim, os estudiosos falam que ele acabou se desgostando muito, depois de ver que seu grande invento acabou sendo utilizado para a guerra. E o Einstein deixou, inclusive, uma frase, viu, que nós vamos colocar hoje no Receita Pronta, Elaine. Olha aí, por falar nisso, né, doutor, vamos lá para o nosso Receita Pronta? Vamos lá! Receita Pronta. E o nosso Receita Pronta de hoje vai com a seguinte frase: não sei como será a Terceira Guerra Mundial, mas sei como será a quarta. A Quarta Guerra Mundial será com pedras e paus. Assina Albert Einstein, inventor da bomba atômica. Para o Receita Pronta de hoje, Elaine. Então tá aí, esse é o nosso Receita Pronta. A gente encerra aqui agora a nossa Rede da Saúde, que é sempre com muito prazer que acompanhamos com você essa programação feita com muito carinho, trazendo esse tema marcante e que com certeza marcou muitas vidas e espero que não deixe mais vidas marcadas, né? Nem psicologicamente, nem fisicamente, mas que de vez em quando, infelizmente, tem coisas que acontecem que não está no nosso domínio. Não faz parte do nosso querer. E sim, de um mundo, de um país, né, de um estado, seja ele onde você estiver. Mas, doutor, muito obrigado por dividir seu conhecimento com a gente hoje aqui na nossa Rede da Saúde. Obrigado, Elaine, obrigado a todos os nossos ouvintes, a você que nos acompanhou de alguma forma, né, para nós um benefício imenso, né, e é uma alegria imensa, né, eu falei benefício por causa do tema, é uma alegria imensa compartilhar com vocês todas essas informações e que nós fiquemos sempre conectados, né, o Vida Saudável ele tem exatamente esse intuito, trazer informações, né, para que você possa sempre colocar em prática no seu dia a dia, né, muitas vezes, claro, que gera um pouquinho de opinião, mas muito mais importante que você mesmo chegue à sua conclusão de como é e como você precisa fazer para melhorar mais a sua vida. Então tá aí. A gente encerra aqui nossa Rede da Saúde e você não pode perder o quê, doutor? Os próximos capítulos. Então tá aí para você. Obrigada. Programa Vida Saudável.